Graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esther, capítulo 7. O capítulo inteiro será lido e, pela graça do nosso Deus, será exposto. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: O adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: Acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Amém. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, eis a tua palavra diante de nós. E a tua palavra, Deus, que lemos nesse momento, que será exposta, nos traz, sim, edificação, nos traz, sim, ó Deus, consolação nessa manhã. Mas também gera em nossos corações temor. Temor diante da tua santidade, diante da tua justiça, diante, ó Deus, da tua ira santa. Senhor, que o teu povo nessa manhã seja tomado por este temor diante de ti. Mas que esse temor, ó Deus, nos conduza à santidade, a amar mais ainda ao Senhor, a temer sim a ti, ó Deus, sem amor, mas ao mesmo tempo crendo, Senhor Deus, que estamos em Cristo. E a ira que era sobre nós, o Senhor derramou sobre o seu Filho. Ao mesmo tempo, Senhor Deus, que o teu povo nessa manhã seja consolado com a verdade de que nenhum inimigo teu, absolutamente nenhum inimigo teu, Senhor, se levanta que não seja para cair. Tu derrubaste Amã e fizeste isso ao longo da história com outros e ainda fará até aquele grande dia. Te louvamos, ó Deus, por tudo que tu és, por todos os teus atributos, inclusive a tua santa ira. Oramos assim, pedindo a tua bênção sobre a pregação da palavra nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a história da Segunda Guerra Mundial, ela já foi relatada de diversas formas e com focos distintos. Você sabe muito bem disso, você
ouviu e leu a respeito durante o seu tempo no colégio, aqueles que ainda estão aqui, os mais jovens, sobre esse período da história do mundo tão importante que se passou no século passado. Temos uma vasta literatura a respeito disso e muitas obras cinematográficas que tentam relatar de alguma maneira, e repito, com focos distintos, o que ocorreu naquele período do século XX. Em especial, eu destaco nessa manhã um filme lançado há quase 20 anos, que tem por título A Queda, As Últimas Horas de Hitler. Como o nome já diz, a atenção maior do filme é voltada para o período final da vida do ditador. De forma mais precisa, do dia 20 de abril até o dia 30 do mesmo mês de 1945. Há um foco nesses momentos finais da vida de Hitler. Se você observar, perceberá que aquele homem perverso, a essa altura, já demonstrava sinais de fadiga e também um nervosismo por causa da sua iminente derrota. Nesse filme há uma cena clássica que fizeram muitos memes, recortaram o vídeo e publicaram já várias vezes nas redes sociais, inclusive relacionada à teologia, com redublagens e mais redublagens. Aquela cena em que Hitler está no seu escritório e os seus generais estão dando péssimas notícias, uma atrás da outra, quanto ao contexto da guerra. Ele está encurralado, está próximo de cair. E aí ele demonstra o seu nervosismo e toda a sua indignação naquele momento. É assim que homens arrogantes costumam terminar. Eles se exaltam, eles buscam a sua glória, eles atuam em suas perversidades, mas no final das contas se demonstram acuados, nervosos e acabam sendo prostrados. Eles caem em derrotas terríveis. E mesmo que você pare para pensar sobre casos em que tiveram homens na história que não necessariamente tiveram uma queda, como Amã, por exemplo, aqui no texto, sem sombra de dúvida, não há um inimigo sequer, não há um homem que se levante contra Deus que não venha a cair. Mesmo que sua derrota não seja tão flagrante neste mundo, sem sombra de dúvidas, naquele grande dia, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele cairá, ele se prostrará diante do Senhor. Por quê? Porque a ira do Senhor Deus, a ira de Yahvé, ela cai sobre todos os seus inimigos. Sim, é justamente sobre isso que nós aprenderemos essa manhã. No capítulo 7 de Esther, a ira de Yahvé, a ira do Senhor Deus, ela cai sobre os seus inimigos. E não há ninguém que possa escapar disso. Pelo menos não por conta própria. Não se depender dos seus méritos. Não há ninguém que possa escapar dessa ira. Veremos isso em 2 pontos. Veja, do versículo 1 ao versículo 6, nós veremos o inimigo sendo revelado. Do versículo 1 ao versículo 6, a revelação do inimigo, ou o inimigo, ele é revelado. E do versículo 7 ao versículo 10, nós veremos que o inimigo, ele é condenado, ou a condenação do inimigo. Temos a revelação do inimigo e a condenação do inimigo em 2 partes. Aos seus olhos ao texto, observe a partir do versículo de número 1. Observe esses versículos aqui. Os eventos narrados, meus irmãos, entre os capítulos 5 a 7, eu preciso rememorá-los disso, especialmente porque nós já tivemos um intervalo de mais de uma semana das exposições. Os eventos narrados do capítulo 5 ao capítulo 7 ocorrem num breve período de tempo. Foi no capítulo 5 que, após 3 dias de jejum, Esther vai ter com o rei para interceder pelo seu povo. Você lembra disso? Entretanto, a rainha, após ter a sua vida poupada por Xerxes, pois entrar em sua presença e ser chamada, não fez logo a sua petição. Vimos que Esther prudentemente adiou o seu pedido, convidando o rei e Amã para um jantar. E quando esse jantar ocorreu,
Esther, mais uma vez, não fez a sua petição, mesmo Assuero tendo, pela segunda vez, se comprometido em atendê-la. O que ela fez? Um convite para um novo jantar. Mas enquanto a história se desenrolava, paralelamente, Amã continuava com o seu conflito em relação a Mordecai. Depois do primeiro jantar, na segunda metade do capítulo 5, vimos Amã mudar completamente o seu humor. Aquele que estava alegre e de bom ânimo por ter jantado com os monarcas, agora é tomado pelo furor ao passar por Mordecai e não vê-lo levantar-se nem mover-se em sinal de reverência. O que ele faz quando chega em casa? Reúne sua mulher e seus amigos e passa a exibir-se diante deles, citando tudo o que tinha: riqueza, filhos, posição política e outras coisas. Mas ele acaba expondo a sua insatisfação com o que lhe faltava: o reconhecimento de Mordecai. Então vem o conselho de sua mulher e de seus amigos, conselho maligno. Constrói uma forca e pede ao rei pela manhã que enforque Mordecai. Mas aquela mesma noite, nos conta o narrador no capítulo 6, que o rei teve uma insônia e mandou trazer os livros dos feitos memoráveis para ser lido diante dele. Diz o texto que achou ser escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres. Sim, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei. E foi constatado que Mordecai não recebeu honra ou recompensa alguma pelo que fez. O rei procura resolver a situação o mais rápido possível. Cedo pela manhã, meus irmãos, ele manda entrar o conselheiro que estava no jardim. E quem era o conselheiro? Amã. Aquele que logo ao romper do dia foi à procura de Assuero para pedir a execução justamente de Mordecai. E como terminou aquele capítulo 6? Vimos Mordecai ser honrado e ao mesmo tempo Amã ser humilhado. Uma verdadeira reviravolta no enredo. Quando Amã conta tudo o que aconteceu à sua mulher e aos seus amigos, eles profeticamente, ainda que inconscientemente, declaram a sua ruína. O capítulo termina com Amã sendo conduzido apressadamente pelos eunucos para o segundo jantar com o rei e a rainha. Então começa o capítulo 7, versículos 1 e 2. Veja, veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther no segundo dia durante o banquete do vinho. Disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se dirá: que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. É a terceira vez, meus irmãos. A terceira vez que o rei se demonstra disposto a atender o pedido de Esther. A terceira vez. O que fazer agora? Falar o seu pedido ou postergar mais um pouco? O que seria mais sensato dessa vez? Ainda adiar um pouco mais ou dizer diretamente qual era o seu pedido? Talvez você pense e diga assim: mas por que tanta tensão, Alex? Afinal de contas, ela é a esposa dele. Certamente ela será atendida. E veja, ele já se comprometeu com ela. É a terceira vez. Por que essa tensão tão grande? Meus irmãos, esse aqui é Assuero. Não se engane com ele. Pedir algo a ele não é uma tarefa fácil. O historiador Heródoto conta que, certa vez, um homem que contribuiu consideravelmente para com os custos da guerra na Grécia pediu que o seu filho mais velho fosse dispensado dos serviços militares. Fez pedido a Assuero: dispense meu filho. Qual foi a resposta de Assuero? Mandou cortar em duas partes o filho daquele homem. E fez o exército marchar entre as partes. Essa foi a resposta de Assuero. Mesmo para alguém que tinha lhe ajudado. Por isso, atenção. Estamos falando de um homem ímpio, perverso, não teme a Deus e que é conhecido por sua brutalidade, por suas decisões abruptas e terríveis. Mas o fato é, meus irmãos, que Esther não poderia adiar mais.
E ela sabia disso. Chegou o momento de falar claramente, sem rodeios, sem novos jantares, sem adiamentos. Falar diretamente para Assuero qual era a sua petição. E observando o comportamento de Esther, nós vemos que ser sábio, meus irmãos, envolve também agir com sutileza. Sim, nós vimos isso ao longo desses capítulos. Ela vem demonstrando que o cuidado que ela possui ali em tratar com o rei é preciso, é necessário. Desde a primeira conversa dela com o rei na sala do trono. Contudo, esse texto nos mostra que há um limite para a sutileza. Há momentos em que a verdade precisa ser dita com todas as palavras, independentemente dos efeitos que ela possa causar. É assim que você age quando se vê nesse tipo de circunstância? Você diz a verdade, mesmo que as consequências possam ser más, ou por medo de encará-las, você se nega a falar o que precisa ser dito. Há momentos que isso é necessário. Mesmo que a sua vida esteja em risco, tem que falar a verdade. Eu refiro-me aqui, meus irmãos, não apenas quando se trata de questões de vida ou morte, como era o caso de Esther aqui. Quantas vezes você já deixou passar a oportunidade de se posicionar, de falar abertamente em questões talvez menores do que esta, mas também importantes? Quais são as suas desculpas para não falar a verdade? Para perder essas oportunidades? Quais são? Estou sendo sutil, estou indo devagar, estou indo quase parando. É um devagar quase parando. Preciso de cuidado, você entende, não entende? Mas é um devagar quase parando. Isso não é um sinal de sabedoria. É temor de homens. É medo de possíveis retaliações. É o amor pela própria cabeça maior que o amor pela verdade de Deus. Veja se não é isso que acontece, por exemplo, quando você precisa confrontar alguém em pecado. 1000 justificativas são apresentadas. Mas no cerne está: eu não quero problema para a minha vida. Eu não me envolverei nessa questão. E aí você age como um isentão. É isso no cerne. O evitar o confronto a todo custo, mesmo quando necessário. É assim que você tem agido? Você tem perdido as oportunidades que o Senhor lhe concede para falar a verdade, principalmente em questões diretamente relacionadas à sua igreja? Aprenda com Esther nessa manhã. Há momentos que não dá para fugir. E se posicionar é necessário e não o fazê-lo é pecado. No entanto, isso não significa, e eu quero que isso fique bem claro nessa manhã também, adotar uma postura arrogante ou desrespeitosa ao dizer a verdade. Perceba que Esther diz a verdade de maneira direta, os versículos 3 e 4 nos contam isso, mas com todos os traços de sabedoria que ela usou anteriormente. Aparece a expressão de novo: se achei favor diante do rei, se parecer bem ao rei, palavras de cortesia que indicam prudência. Mesmo no momento de dizer a verdade e dizer com todas as letras, Esther não deixa de agir com sabedoria e com prudência. Ela chega a dizer, meus irmãos, que havia disposição de servir à autoridade civil, inclusive a ponto de tolerar ser vendida como escrava juntamente com o seu povo. Todavia, esse pedido aqui, ela não poderia deixar de fazê-lo, porque envolvia a sua vida e a vida de todo o seu povo. Em outras palavras, ela está dizendo assim para Assuero: eu não estou sendo rebelde na minha atitude, mas somente lutando por nossas vidas. Percebe o teor aqui, que permeia a sua fala? A verdade está sendo dita de forma direta, mas com sabedoria, com prudência, com cuidado. Portanto, meus irmãos, nós aprendemos com Esther, não é apenas a importância de falar a verdade, mas também o momento e principalmente a maneira como ela é dita. Não basta pronunciar a verdade, existe a forma correta de fazer. Como é que você tem procedido quanto a isso?
quando você precisa falar a verdade da palavra de Deus, por exemplo, num contexto de evangelização. Como você a apresenta? Não somente a verdade, o evangelho, mas a maneira como você o faz. E quando se refere à apologética, como tem sido a sua abordagem? Há vários pseudos defensores da fé cristã arrotando conhecimento teológico, mas sem a menor sabedoria na hora de usá-lo. Dizendo, estou falando a verdade, é a verdade, e é a forma correta. É a maneira correta, sábia e prudente de falar a verdade. Você que já ouviu meu sermão no capítulo 1, versículo 3 a 7, de 2 Coríntios, deve lembrar que esse assunto foi tratado. E se não lembra, escute novamente. Você é chamado a falar a verdade com sabedoria. É assim que você tem procedido? Além de prudência, Esther também age de maneira astuta. A sua estratégia é semelhante, e eu não sei se você notou isso na leitura do texto, a que Natã usou quando confrontou o pecado de Davi. Até a pergunta de Assuero nos remete a isso. Quem é o homem? Vocês lembram? Em 2 Samuel, capítulo 12, quando Davi, depois de ouvir a história que Natã conta, pergunta, quem é o homem? E veja como Esther está agindo também com sabedoria aqui. Porque ela, primeiramente, antes de citar o nome do inimigo, ela procura mexer com os afetos do rei, sem dar nomes. Para que quando ela dissesse o nome do inimigo, o rei já estivesse sensibilizado com a questão. Em outras palavras, o problema é esse aqui. Está acontecendo isso, sem dizer o causador por enquanto. E aí, quando ele fosse tomado por um senso ali de indignação, de revolta, de querer resolver a questão, aí sim ela apresentaria o nome do inimigo. Lembre-se do contexto, o rei era a lei. E se ele quisesse executar alguém, isso seria feito. E no caso desse rei aqui, sem dificuldades. Esther conhecia o marido que tinha, e por isso mesmo ela não faz o seu apelo com base na hediondez, que é o genocídio de todo um povo, pois provavelmente esse argumento não causaria nenhum efeito nele, não traria impacto no seu coração. Se ela tivesse dito assim, olha, isso não é ético, isso vai contra o que é certo, matar todo um povo. Ela não vai nessa linha, principalmente aqui na sua argumentação. Existia algo que afetaria muito mais o rei do que isso. Se alguém ousasse mexer com as suas posses. Esse é o argumento de Esther. Especialmente a sua rainha. Tem alguém querendo matar a sua rainha, Assuero. Você sabe, ele era bastante zeloso pelas suas coisas. Esther nos ensina, meus irmãos, a usar os interesses da cultura pagã contra ela mesma. Em todas as esferas, nós somos chamados a fazer isso. Na política, na economia, nas artes. Usar a linguagem vigente, os seus próprios interesses, contra a cultura pagã, mas sem comprometer a nossa fidelidade ao nosso Deus. Não é se adaptar à cultura, não é ser tomado pela cultura. Sim, é possível agir dessa maneira, mas é importante frisar que isso requer considerável sabedoria, porque não há poucos que, sob a justificativa de redimir a cultura, acabam sendo engolidos por ela. Adaptam a mensagem do Evangelho, comprometem a cruz de Cristo, usam o nome do Senhor em vão, misturando a fé cristã pura com toda a imundície desse mundo, dizendo, estamos redimindo a cultura, estamos conversando com o adversário, com os outros, para ganharmos para Cristo, e aí você vai mudando a mensagem de tal forma que ela é corrompida. Não é o caso aqui, mas é usar a cultura contra ela mesma. Perceba algo importantíssimo acontecendo nesses versículos 3 e 4. Esther pede primeiro por sua vida. É outro aspecto importante aqui ressaltado, que salta aos nossos olhos. E depois ela pede pelo seu povo.
pela sua vida e pelo seu povo. O que significa? Ela claramente aqui está se identificando com o seu povo e relaciona o destino dela ao do seu povo. Ainda que sem saber, ela age profeticamente aqui. Isso te lembra alguma coisa? Aquele que se identificou com o seu povo de maneira que se fez carne, se fez um de nós. Aquele que mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, plenamente homem, perfeitamente identificado conosco. Mas essa identificação dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não se restringiu apenas à sua vida. Ela também ocorre em sua morte. Diferente de Esté, que em sua intercessão não precisou experimentar a morte, Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O comentarista David Swain diz o seguinte: há um eco aqui claro e forte do Evangelho de Jesus Cristo, não é? Mas a verdade é que o Evangelho é muito mais doce. Esté assegura apenas um livramento temporal da tirania injusta de um monarca terreno. Jesus assegura a salvação eterna do justo e santo julgamento de Deus Todo-Poderoso. Esté está com o seu povo e intercede em favor deles. Jesus está com o seu povo e morre em seu lugar. Esther deve persuadir o rei a poupar os judeus. Mas Jesus, o Deus cuja lei nos condena, leva sobre si a penalidade e assegura nosso perdão. Sim, meus irmãos, o nosso Redentor se identificou conosco. Mais do que isso, ele assumiu o nosso lugar. Ele é o nosso representante diante de Deus Pai. E essa união que temos com ele deve ser evidenciada em nossas vidas. Se você está em Cristo, está unido a ele, necessariamente, isso tem que ser visto em suas obras, em seus frutos. Lembre-se do que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos. Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como veremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, do 1 ao 11. Se você está unido a Cristo, está unido em sua morte e em sua ressurreição, isso lhe conduz à santificação. Esses, meus irmãos, são os frutos daqueles que, de fato, estão ligados a Cristo, daqueles que possuem uma identidade verdadeiramente cristã, daqueles que estão identificados com o Redentor. Essa é a sua situação nessa manhã aqui. Você pode afirmar categoricamente que há uma identificação entre Cristo e você, muito maior do que Esté e o seu povo. Você afirmar que sim, isso daqui de Romanos 6 e tantos outros textos precisam ser vistos em sua vida. O texto segue, versículos 5 e 6. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esté: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Quem é? E onde está esse homem? Só nesse pronunciar dessas palavras, aqui nós já temos o destino dele já
traçado, destino de Amã. Porque a pergunta de Assuero não é apenas para identificar, para saber, para ter a revelação de quem de fato era aquele inimigo, mas é uma pergunta já com a consequência, já com a execução embutida aqui. Quem é ele para que eu possa agir? Quem é ele para que eu possa executar? Essa parte do diálogo, meus irmãos, nos remete, mais uma vez também, ao que nos é descrito em 2 Samuel 12, onde o profeta Natan repreende o rei Davi por causa dos seus pecados. Davi pergunta quem era o homem e Natan responde em seguida: tu és o homem. Tu és o homem. Mas apesar dessa similaridade com das duas histórias, Esté não faz exatamente a mesma acusação que o profeta. Ou seja, ela não faz uma acusação diretamente contra o rei. Lembre-se que Assuero foi coparticipante. Se ela tivesse dado uma resposta completa naquele caso, isso incluiria quem? O próprio rei. Tu és o homem. É porque você deu autorização a Amã para o decreto existir. Mas ela não faz isso. Ela não faz isso. E esse relato, meus irmãos, ele nos mostra que nem sempre vitórias completas nesse mundo aqui são possíveis. Ela foi sábia o suficiente para trabalhar dentro dos limites. Porque se ela fala de forma direta contra Assuero, provavelmente ela não teria conseguido nenhum êxito. Pelo contrário, provavelmente, para não dizer certeza, ela também seria executada. Precisamos aprender a nos alegrar com as vitórias possíveis nesse mundo. Muitos sofrem por causa de uma falsa expectativa a respeito do seu impacto na cultura. Experimentamos, na maioria das vezes, meus irmãos, numa cultura pagã, são flashes, vislumbres, vitórias parciais que apontam para a consumação de todas as coisas. Cuidado com tais expectativas. Você precisa se lembrar que por mais que o reino de Deus avance sobre essa terra, e ele ainda avançará consideravelmente até o retorno de Cristo, nós só viveremos em sua plenitude, novos céus e nova terra, na glória eterna. Sim, nós devemos nos engajar pelo avanço do reino e crer que isso acontecerá de uma maneira ainda muito mais abundante. Mas plenitude, perfeição, não mais pecado. Não crie expectativa quanto a esse período agora, esse lado de cá da eternidade. Pois certamente você será frustrado. Nós conseguimos muitas vezes, na maioria das vezes, vitórias parciais. O inimigo foi revelado. Primeiro houve a revelação de Esté, porque ela, de fato, agora diz quem ela é. No ato de se identificar com o seu povo, ela está dizendo para o seu marido que ela era judia, o que ela tanto escondeu durante anos. Agora, abertamente, ela declara. Lembra a importância de falar a verdade? E que há momentos que isso não dá para esperar nem mais um segundo sequer. Para pensar com relação ao contexto de Esté. O quanto Esté, a semelhança de Mordecai, não teve que negociar da lei de Deus para esconder a sua identidade. Ou você acha que Esté, para ser eficaz no ato de esconder a sua identidade, ela estava guardando o dia do Senhor? Estava guardando os preceitos, como um todo, da lei do Senhor. Ela estava fazendo isso. No caso, as questões cerimoniais da antiga aliança. Você acha que ela estava fazendo isso? É claro que não. Ela tinha que se ocultar. Então, olha o preço. Às custas de quê? De muita desobediência à lei de Deus, à sua palavra. Mas há momentos, na verdade, nunca deveria existir isso, fique claro. Mas na vida de um cristão, na vida de um servo de Deus, há momentos em que isso vai ser tão necessário de você se posicionar e decidir de uma vez por todas a quem você serve, que dependendo da sua atitude com relação a isso, isso vai definir o seu futuro. Esther fez isso aqui. Ela finalmente se identificou e disse: eu
sou judia. Se revelou. E revelou também o inimigo do povo de Deus. Ele foi desmascarado. Mas não apenas isso. O inimigo, depois de ser desmascarado, depois de ser revelado, ele também é condenado. A partir do versículo número 7. Primeiro observe o texto aí. Veja que Assuero, ele vai caminhar pelo jardim. Isso não quer dizer, meus irmãos, que ele foi pensar na questão porque estava com dúvidas. Pelo contrário, o texto que acabamos de ver aqui, ou melhor, o texto aqui do versículo 7, nos diz que Amã sabia que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. O ato de Assuero sair para o jardim não significa que ele estava em dúvida. Será que irei executar ou não Amã? Não é esse o ponto aqui. Tudo indica que o rei sai para o jardim para pensar numa maneira em como é que ele resolveria aquela questão. Como é que ele iria executar Amã, mas ao mesmo tempo não manchar a sua reputação. Como punir o meu conselheiro? Como punir este homem que eu dei autorização para fazer o que ele fez? E ao mesmo tempo, a minha autoridade não ser questionada. Enquanto isso, enquanto Assuero sai, o espírito de Amã se perturba. Tomado aqui de nervosismo, acuado. Um homem perverso, sabendo que a derrota é iminente. E sabendo disso, ele procura interceder pela sua vida junto a Ester. E o que ele faz? Ele se joga sobre o divã, sobre o leito em que Ester estava assentada, para clamar por sua vida. Você já entendeu o que está acontecendo aqui? Está se cumprindo o que a sua esposa disse no versículo 13 do capítulo 6. Vá para lá, o capítulo 6, versículo 13. Contou a Amã a Zera e sua mulher e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zera e sua mulher lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Aconteceu exatamente o que ela disse para ele. Amã caiu. Ele se curvou diante de Ester, implorando por sua vida. E perceba aqui mais uma ironia desse livro que é cheio, que é rico de ironias. O homem que tanto desejou que um judeu se curvasse diante dele, acabou se curvando, caindo diante de uma judia. Amã caiu. Essa atitude, meus irmãos, acabou dando a Assuero o argumento que ele precisava para executar aquele homem. Sim, porque é pouquíssimo provável que Assuero tivesse realmente achado que Amã estava tentando estuprar Ester. Os comentaristas divergem quanto a isso. Mas o mais provável realmente aqui é que Assuero, ao entrar e ver aquela cena, ele pensou, provavelmente foi isso que aconteceu. Pronto. Tenho agora o argumento que eu queria para poder executar esse indivíduo. Vou acusá-lo de tentativa de estupro à minha rainha dentro da minha casa. E aí, Amã seria executado por essa razão, por esse motivo. E o decreto ainda ficaria de pé. Em outras palavras, o rei não iria se contradizer. O que ele está fazendo aqui com isso, se realmente foi nesse sentido, se realmente foi isso que aconteceu? Ele procurou interpretar os fatos da maneira que lhe era conveniente. Você sabe como é isso, não sabe? Pessoas que gostam de interpretar a realidade do modo como mais lhe convém. Está acontecendo algo, é claro aquilo, mas a pessoa ela consegue reverter as coisas. Ela reinterpreta os fatos. Muitos fazem isso. Nossos mestres fazem isso. Ímpios, de forma geral, fazem isso. Mas até mesmo na igreja nós vemos esse tipo de comportamento. Pessoas que negam a realidade, negam o que está diante dos seus olhos,
para tentar defender a sua tese, para ganhar alguma coisa com isso. Interpretam a realidade como lhe convém. Essa é a saída? É a maneira que eu vou me dar bem, que eu vou resolver a situação para o meu lado? Então foi assim que aconteceu. Mesmo que seja verdade. E aí o texto diz que o rosto de Amã ele é coberto. Alguns dizem que na cultura dos persas o rei se recusava a olhar para o rosto de um condenado. Independente de ser fato ou não, o que está acontecendo aqui já é sim o encaminhamento da execução. O ato de cobrir o seu rosto ali já é um encaminhamento da execução. E aí o que é que vem? O eunuco. Sempre tem alguém assim, né? Que aparece com um comentário como esse. Menciona o quê? A forca. Olha, rei, há um instrumento, seja uma forca, uma estaca, há ali um instrumento de execução que Amã construiu. E sabe para quê? Para matar Mordecai. O homem que lhe poupou a vida, que lhe salvou o rei. Mais uma ironia. Mais uma ironia. E o que vai acontecer? Amã é conduzido justamente para o instrumento que levantou para matar Mordecai. Amã está morto. E agora? Será que tudo está resolvido, meus irmãos? Não há mais preocupações? Mordecai, Esté e todo o povo de Deus podem ficar despreocupados? Final feliz? Já agora? Amã está morto. Lembre-se, o decreto ainda está em vigor. Mas veremos isso no próximo capítulo. Por ora, o nosso foco aqui, em toda essa exposição, é na queda do inimigo. Na queda do inimigo. Observe que o fim de Amã ilustra muito bem a falta de confiança aqui, no caso, a inconfiabilidade das relações dos reinos deste mundo. Lembre-se que Amã era amigo de Assuero, aquele que bebia com Assuero, o mais próximo dele, o segundo homem mais poderoso do império e o seu principal conselheiro. Todavia, nenhuma dessas coisas o livrou de uma execução sumária quando os interesses de ambos estiveram em choque. Os reinos deste mundo não são confiáveis, nem mesmo para aqueles que ocupam posições superexaltadas. Esse trágico final de Amã, meus irmãos, também expõe a instabilidade das riquezas, dos poderes e de toda a glória dos reinos deste mundo. Menos de 48 horas foram suficientes para o status de Amã mudar de segundo homem do rei para morto. São instáveis os reinos deste mundo. Não dá para confiar, não dá para se assegurar. Sim, lembre-se que os capítulos 5 a 7 se passam nesse decorrer de um dia para outro. Em pouco tempo, Amã estava morto. Mas a morte de Amã também ilustra perfeitamente o que acontece com os ímpios que se levantam em sua soberba e tramam contra os justos. Provérbios capítulo 26, versículo 27 diz: quem abre uma cova nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. O Salmo 9, versículos 15 e 16 diz: afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. A justiça retributiva de Deus, sendo falada em toda a sua escritura sagrada. E eu quero que você se atente a esse ponto aqui nessa manhã. Foi a morte de Amã que aplacou a ira do rei. Mas a quem realmente, em última instância, Amã havia ofendido?
Contra quem Amã se levantou, meus irmãos? Quem estava irado? Yahvé. Por que se faz necessário destacar esse ponto aqui? Lamentavelmente, vemos dias em que há uma rejeição pelo atributo da ira de Deus. Talvez você diga, Alex, eu sei, tem muitos pregadores que deixam de falar sobre isso. Há pessoas que eu conheço também que não gostam de falar, de ouvir sobre a ira de Deus, mas eu particularmente não tenho nenhum problema com isso. Qual o problema? Você falou já a proposição do texto, já falou da ira do Senhor aqui, já está mencionando novamente, não tenho nenhum problema com a ira de Deus, em falar sobre isso, em ouvir mensagens sobre isso. Será mesmo? Será mesmo que você não tem nenhum problema com relação a esse atributo? Será mesmo? Façamos o teste agora, pelo menos com esse ponto. Como é que seu coração reage aos salmos imprecatórios? Como a sua alma reage aos salmos imprecatórios? Quando nós cantamos aqui nessa igreja, ou quando você faz a leitura deles, será que você o faz? Tem dificuldades com esses salmos? A semelhança de Amã, a sua alma se perturba? Não pode pegar os filhos da Babilônia e amassar contra a rocha? Que maldade! Isso é blasfêmia. Pensar assim. Blasfêmia. Quem se perturba com a ira, a justiça, o caráter santo de Deus, não são os crentes. Quando ouvem pregações, quando cantam a esse respeito, são os ímpios. São os ímpios. O teólogo David Murray, comentando sobre os salmos imprecatórios, diz o seguinte: os salmos imprecatórios nos apontam para Cristo, que no final do tempo irá retornar para punir os maus e reivindicar o seu povo. Em última análise, os salmos imprecatórios serão respondidos e se realizarão no retorno de Cristo e no juízo final. Sabe qual é o seu problema, se você tem problema com os salmos imprecatórios? É exatamente com a ira de Deus. Porque os salmos imprecatórios ressaltam a ira do Senhor. E aí você contra-argumenta, mas não parece que eu estou cantando assim alguma coisa semelhante a sabor de mel? Que tolice. Não sei se eu posso chamar de canção aquilo. Aquele lixo foi escrito e cantado com um tom de vingança pessoal. Eu estarei no palco. A glória é minha. Vocês verão. Somos imprecatórios não, meus irmãos. O salmista tributa toda a glória a Deus. Porque ele reivindica a sua glória, ele reivindica a sua justiça, ele derrama a sua ira contra os seus inimigos. Contra todos aqueles que não se rendem ao seu nome, que não confessam o seu filho, ele faz isso. Você gostando ou não, você cantando os salmos imprecatórios ou não, ele fará isso. Ele tem feito e ainda fará no sentido último, final. Não compare os cânticos de Sião do Espírito Santo de Deus com esse lixo gospel aí fora. Não faça isso. Não é vingança pessoal, é a vingança de Cristo. É a vingança de Cristo que você canta contra os seus inimigos. Contra os seus inimigos. O apóstolo Paulo diz isso. Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A própria criação faz isso. Deus está dando testemunho frequentemente da sua ira contra os seus inimigos. O famoso teólogo R.C. Sproul escreveu o seguinte acerca disso: um Deus que é todo amor, todo graça, todo misericórdia, sem nenhuma soberania, sem nenhuma justiça, sem nenhuma santidade, sem nenhuma ira, é um ídolo. Você não pode conceber Deus simplesmente com parte de seus atributos, apenas aqueles que lhe são mais agradáveis, amor, misericórdia, graça, bondade, mas vê-lo em sua revelação completa, inclusive em sua ira. Inclusive em sua ira.
É por essa dificuldade com a ira de Deus que muitos levam, talvez não seja o seu caso aqui, eu espero que não, mas muitos levam o argumento às últimas consequências. E por não lidarem bem com a ira do Senhor, o que eles fazem? Eles negam a existência do inferno. Não há inferno. Não há condenação eterna. Isso é inconcebível para um Deus de amor. Mas ouça o que diz o apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 9. O contexto aqui é um anúncio contra os falsos mestres, mas isso se dará contra todos aqueles que rejeitam o evangelho de Cristo, que abraçam as heresias, que não submetem ao ungido de Deus. 2 de Pedro 2, 4 ao 9. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Não é Pedro apenas falando, não é Paulo apenas falando, é o Espírito Santo falando no Antigo e no Novo Testamento que há sim uma condenação prometida, assegurada para aqueles que rejeitam a Cristo. A justa punição do Senhor é certa. Acerca do inferno, o puritano Christopher Love escreveu: o inferno é um lugar de tormento, determinado por Deus para demônios e pecadores réprobos, em que por sua justiça ele os prende ao castigo eterno, atormentando-os tanto no corpo quanto na alma, privando-os do favor divino, sendo eles objetos de sua ira, sob a qual precisam ficar por toda a eternidade. Esse é o destino de todos aqueles que, à semelhança de Amã, se levantam contra Deus, contra o seu ungido. Só há uma maneira, meus irmãos, de se livrar do furor do rei. Só há um jeito de escapar. E eu cito aqui mais uma vez a ilustração que já citei numa doutrina, para aqueles que assistiram ao filme. Aquele momento em que, não, e falo de outro filme agora, em que os super-heróis, os Vingadores estão batalhando ali com o vilão da história. Um dos personagens, o Doutor Estranho, lembra ao Homem de Ferro uma única chance para derrotar o inimigo. Quantas possibilidades temos? Como conseguiremos? Só há uma chance disso acontecer. Uma chance. Uma possibilidade apenas. E justamente foi a possibilidade em que o Homem de Ferro tinha que se sacrificar. Tinha que morrer. Apenas o sangue do Cordeiro. Não há outros caminhos. Não há outras formas. Não há inúmeras possibilidades. Só há uma. Para se livrar da ira de Deus, só há uma. Tem que abraçar o sacrifício de Cristo. Somente se você estiver em Cristo. Naquele que suportou a ira de Deus. Aquele que, diferente de Amã, não merecia morrer, mas em lugar de pecadores foi tornado o maldito de Deus. Somente em Cristo, meus irmãos, a redenção. Diferente de Amã, Hitler não é executado, mas comete suicídio no dia 30 de abril de 1945. Em sua queda, muitos caíram juntamente com ele. Um exemplo disso foi o primeiro-ministro, juntamente com a sua esposa, que primeiro a mulher foi lá e fez os seus filhos adormecerem, e os matou enquanto dormiam. E depois ela e o seu marido se mataram. Ela disse, antes disso acontecer,
sabendo que Hitler iria se matar, e já tinha Hitler permitido que eles saíssem de Berlim, fossem para longe, escapassem da morte, ela disse, se o ideal do social, do nacional-socialismo morrer, não há futuro. Eu não quero viver num mundo onde Führer não exista, onde Hitler não esteja aqui. Não somente eu, mas os meus filhos também. Não há futuro para os meus filhos sem a sua presença. Não vale a pena viver. O paralelo, meus irmãos, entre esses dois homens perversos, Haman e Hitler, não é para dizer que judeus mortos pelo segundo, aqui no caso de Hitler, na Segunda Guerra Mundial, eles ainda eram o povo da aliança. Eu não sou um sionista. Sou um pregador reformado. Judeus que não se converteram a Cristo não serão salvos. O intuito é apenas mostrar a você que Deus faz cair a sua ira sobre todos os ímpios. Sobre Haman, sobre Hitler, sobre todos os ímpios. E por falar em pregador reformado, eu quero lembrar nessa manhã que Haman, ele é um tipo de anticristo aqui. Falamos sobre isso, especialmente no capítulo 3, onde as duas descendências, as duas sementes estão degladiando ali. Haman é um tipo de anticristo. Sua morte aponta para o que o Senhor fará com o seu inimigo. Ouça o que diz o diretório de culto de Westminster acerca da oração pública antes do sermão. Uma oração que deve ser feita, especialmente pelo ministro da palavra, quanto a esses assuntos aqui. É dito em nosso diretório de culto de Westminster. Se deve orar pela propagação do Evangelho e reino de Cristo a todas as nações, pela conversão dos judeus, a plenitude dos gentios, e aí ele vai falar muitas outras coisas, mas antes disso eles dizem aqui, a queda do anticristo. Presbiterianos, reformados, crentes, oram pela queda do anticristo. Você tem orado pela queda do papado? Com a semelhança de muitos evangélicos em nossos dias, você olha para o Francisco e diz, oh, tão bonzinho aquele senhorzinho, tão gentil, olha como ele lida com os pobres. Orar pela queda do anticristo, pela destruição do reino das trevas, pela destruição do império do mal. Você ora por isso? É um ensino bíblico e confessional. Eu lembro disso essa manhã. Porque assim como Haman, o Senhor derramará a sua ira sobre o anticristo de Roma. E ele cairá diante de todos. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a perseverarmos assim, olhando com alta consideração a ira do Senhor, a sua ira santa, com temor em nossos corações, mas assegurados que em Cristo Jesus, aquele que recebeu a ira do Senhor em nosso lugar, estamos já em paz com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por tua palavra, pelo Senhor falar conosco. Que o Senhor venha aplicá-la em nossas vidas e nos fazer, ó Deus, andar em santidade, amando o Senhor inteiramente, todos os seus atributos, o ser do Senhor, as tuas obras. Que haja, Senhor Deus, em nossos corações temor diante de ti. E que nós também sejamos consolados nessa manhã pela tua palavra, quanto a estarmos seguros em Cristo Jesus, que suportou a ira em nosso lugar. Ó Deus, e que os teus inimigos continuem experimentando a tua ira, principalmente final, ó Deus. Que o Senhor venha a desbaratar todos eles. Que o Senhor venha a destruí-los, começando pelo anticristo, destruindo o papado de Roma e todos aqueles que se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.